Amados irmãos do Ideal Espírita Cristão, nosso cordial bom dia. Sejam todos bem-vindos para mais uma palestra pública gratuita na Casa Espírita Irmãos em Cristo. Desta feita, com um presente de Deus, o nosso irmão Miguel, que irá proferir um assunto de uma importância ímpar para a nossa caminhada, e cujo tema é: o que Deus quer de mim? E aí, como eu iniciei falando com vocês a respeito das vibrações, do amor, de pensamentos e outros detalhes, como nós estávamos falando antes, esse tema vem abrir o nosso coração e a nossa mente para o que realmente Deus quer de nós. E a você, telespectador, irmão em Cristo, que possa também aproveitar esse momento para uma auto-reflexão nesse sentido. E chega de delongas, vamos ao que nos interessa. Eu peço à nossa irmã Ana que segure um minuto de sabedoria enquanto eu faço a prece de abertura, tá bom? Então, para quem desejar, possa fechar os seus olhos e diga assim: ó Jesus, eu quero aproveitar essa manhã de domingo para te agradecer, para te dizer o quanto sou grato ou grata pela proteção que tem nos dado, pela luz que tem iluminado o nosso caminho, pelas vitórias que já alcancei, e também pelas dores que já enfrentei, por terem me trazido mais experiência, por ter me amadurecido mais um pouco e acordado para outros pontos que eu ainda ignorava. Quero aproveitar para te agradecer pelo teto que já tenho, pela família, pelo conhecimento, pelo discernimento, pelo trabalho, pelo estudo, enfim, até pelo alimento que tu jamais permitistes que me faltasse. Então, Jesus, eu quero resumir tudo isso numa palavra: gratidão. Que na tua infinita bondade e misericórdia, ó Jesus, possa nos envolver a todos com as energias benfeitoras, curadoras e protetoras do teu santo olhar, para que uníssonos em um só pensamento de amar e servir, possamos continuar a nossa tarefa, para a qual aqui estamos prontos para colocar na prática. Que assim seja, graças a Deus. Então eu passo o microfone para a nossa irmã Ana, que ela possa iniciar lendo a mensagem edificante do Minuto de Sabedoria. Bom dia. Mantenha seu equilíbrio. O equilíbrio depende da serenidade da mente. Jamais se aborreça nem se exalte. Não ligue importância às coisas passageiras que lhe vêm de fora. Não se impressione com o que os outros dizem. Siga a conduta dita por sua consciência e não perca seu equilíbrio. Caminhe para a frente, alegre e certo de que há de vencer, por maiores que sejam as dificuldades do caminho. Bom dia. Graças a Deus. Então, irmãos, a leitura do Evangelho, para dar início à palestra de hoje, é sobre um tema também de uma importância muito grande.
está registrado no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, e com um subtítulo também bastante importante, a afabilidade e a doçura, que diz: a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura que lhes são a manifestação. Entretanto, não é preciso se fiar sempre nas aparências. A educação e a civilidade do mundo podem dar um verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não é senão máscara para o exterior? Uma roupagem cuja forma premeditada esconde as deformidades escondidas no corpo, ou ocultas no corpo. O mundo está cheio dessas pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são brandas, contando que nada as machuque, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando fala face a face, se transmuda em dardo envenenado quando estão por detrás. A essa classe pertence ainda esses homens benignos por fora, e que em sua casa, tiranos domésticos, fazem sofrer sua família e seus subordinados. O peso do seu orgulho e do seu despotismo, parecendo querer se compensar do constrangimento que se impusera a lhes, não ousando ser autoritários sobre estranhos que os recolocariam em seu lugar. Eles querem ao menos serem temidos por aqueles que não podem resistir-lhes. Sua vaidade se alegra de poder dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem sequer pensar que poderiam acrescentar com mais razão: e sou detestado. Não vale a pena, meus filhos. Não basta que dos lábios gotejem leite e mel, se o coração nada tem com isso. Há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se contradiz. É o mesmo diante do mundo e também na intimidade. Ele sabe, aliás, que se pode enganar os homens pelas aparências, mas que não pode enganar a Deus. Graças a Deus. Que fique a reflexão. E agora nós convidamos o nosso irmão Miguel, solicitando a Jesus e a Maria Santíssima o harmonizar, o intuir e o conduzir com os ensinamentos de Jesus até o final do trabalho de hoje. Fique à vontade, meu irmão. Meus queridos irmãos, que Jesus possa nos inspirar para que possamos conversar sobre os seus ensinamentos. Saúdo a todos que estão aqui presentes e a todos aqueles que nos assistem através da rede social. Lembrando que cada um de nós pode ser um multiplicador dessa mensagem, porque quando nós acessamos essa mensagem no Facebook, no Instagram, nós podemos compartilhar com aquelas pessoas que nós amamos. Muitas vezes é uma pessoa que está passando por dificuldade, está passando por um problema, está à beira do suicídio, está passando por uma separação, por um problema de dificuldade, de doença, e às vezes essa mensagem pode ajudar ela a entender os momentos difíceis que todos nós passamos. Então,
nós podemos ser os multiplicadores do bem. Quando muitas vezes chega lá na nossa rede social uma informação e nós achamos interessante e multiplicamos, compartilhamos com as pessoas. Significa que para nós aquilo é bom, que nós estamos compartilhando. Então, o tema de hoje é o que Deus deseja que eu faça, o que Deus quer de nós. Esse tema me foi sugerido pelo nosso mentor, nosso espírito amigo que nos guia, o seu Zé Russo, o seu José Russo, para que nós pudéssemos desenvolver essa atividade. E apesar da frase simples, ele é de uma complexidade muito grande, porque muitas vezes nós, na nossa vida inteira, não paramos para pensar o que realmente Deus quer de nós. O que é que Deus quer que nós façamos? A maioria das atitudes da nossa vida foram tomadas por decisão pessoal nossa, sem consultar aquele que nos guia, que é nosso Pai. Ora, a criança, muitas vezes ela faz assim. Eu vejo minhas filhas e diz: pai, eu posso fazer isso? Dá certo isso? Eu posso comer isso agora? Por que ela pergunta ao pai? Porque ela entende que existe um poder superior que sabe qual a melhor hora para isso, ou se aquilo é bom ou é ruim para ela, porque ela reconhece naquele momento a sua pequenez. Ela sabe que ela ainda é uma criança. Muitas vezes a minha filha, ela vai lá na casa do irmão Chico e ela fala: pai, vem me olhar para que eu vá até a casa do nosso irmão Chico. Por quê? Porque ela sabe que meus olhos vão estar vigilantes durante a sua caminhada até a casa dele. Ela não estará sem segurança. Então é isso que o sentimento de paternidade de Deus dá em nossa vida. Evidentemente que nós temos o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de decidir aquilo que nós quisermos. E Deus nos deu um guia interior que nós chamamos de consciência, que é a voz de Deus dentro de nós, que comumente nos alerta o melhor caminho que nós devemos seguir, mas muitas vezes nós fechamos os ouvidos e caímos em verdadeiros precipícios. Então eu meditei muito sobre o que nós deveríamos relatar nas palavras do Cristo sobre o que é que Deus quer que nós façamos. Nós tivemos a primeira instrução lá com Moisés, que é o decálogo, a lei. Mas a lei em si, para quem estuda o direito, ela tem os seus derivados, a sua ramificação. Então, matar é crime. Sob que circunstância? Então tem as diversas leis que dizem legítima defesa, sobre isso, sobre aquilo. Então, os atenuantes e os agravantes. Então, a lei de Deus, a lei do homem, que é uma cópia da lei de Deus, ela também tem as suas ramificações e orientações. Então, nós buscamos uma versão mais nova que Jesus trouxe na sua passagem sobre o que Deus quer que nós façamos. Quando ele diz bem-aventurados, e eu fui buscar, amigos Salles, companheiros, o que é que quer dizer bem-aventurados? É dizer pessoas que se tornam muito felizes. Quando eu digo bem-aventurado Eudes, bem-aventurado Chico, bem-aventurada Assembleia, eu estou desejando que todos sejamos muito felizes. E nesse felizes engloba uma série de coisas. Então, quando Jesus ele gritou
para a humanidade as bem-aventuranças, Ele nos deu o roteiro da felicidade. O que Deus quer que nós sejamos felizes. Ora, se nós somos co-criadores de Deus, e na nossa co-criação Deus permitiu que nós pudéssemos nos multiplicar através da união matrimonial, e nós geramos um filho. Você amanhã será pai. Então, desde a concepção até o crescimento do nosso filho e de todos nós, o que é que nós desejamos para o nosso filho? Que não que ele seja bem-aventurado. Ou será que porque você cresceu, está com seu pai, e não continua desejando que você seja feliz? E mesmo que você esteja idoso, e ele também, ele vai continuar desejando isso. Então, se nós queremos que nossa família ela seja feliz, que somos co-criadores de Deus, o que é que Deus também quer de nós? Mas a felicidade que nós desejamos para os nossos filhos é um pouco diferente da felicidade que Deus deseja para nós. O que é que nós desejamos para os nossos filhos? Que eles cresçam, que eles estudem, que eles tenham um carro, uma casa, casem com uma pessoa boa, que ganhem dinheiro. Nós nunca, na nossa concepção, desejamos: meu filho, eu quero que você cresça e seja um homem de bem. Ou a grande maioria da humanidade, obriga o filho para ir para a escola, obriga o filho a estudar, exige que ele tire boas notas, educa no comportamento material. Menino, tira os pés da cadeira, seja educado, dê bom dia, dê boa tarde, dê boa noite, respeite os mais velhos, respeite as leis. Mas como em relação à educação religiosa, a gente só precisa de Deus quando a gente sofre. Deus a gente só visita para pedir. Esquecemos da educação, independente do credo religioso, porque religião nenhuma salva. O que salva é a nossa atitude diante da vida. E Jesus, ele nos deu a chamada bem-aventuranças, e ele começa dizendo: bem-aventurados, sede felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. O Evangelho ele tem um capítulo, um item sobre o que é ser pobre de espírito. Não confundir com pobreza material, não confundir com a pobreza de riqueza. Pobre de espírito é aquela pessoa que carrega dentro de si uma humildade, ou carrega dentro de si um sentimento de humildade, que carrega dentro de si um sentimento de irmandade. Ela não se limita à família, só a família dela, material, mas para ela é a família espiritual. E nós vamos ver isso ainda. Quem quiser assistir, é um clássico chamado A Lista de Schindler, um homem que recebeu judeus para trabalhar na sua fábrica durante a Segunda Guerra Mundial. E quando ele viu o sofrimento daquelas pessoas, o que elas iriam passar, ele começou a ajudar aquelas pessoas para que elas pudessem ter vida e sair da subjugação do racismo. Nós podemos chamar de pobre de espírito Martin Luther King, um homem que, por causa de uma atitude, um grito de uma mulher, ele revolucionou um país sobre a desigualdade racial. A mulher foi no ônibus, tinha saído do trabalho cansada, e nessa época, se um branco chegasse no ônibus e pedisse um lugar lá, o negro era obrigado a se levantar, senão ele poderia ser preso. E naquele dia aquela mulher não estava de bom humor não, e um branco chegou junto dela
pediu para ela se levantar, ela disse que nem se levantava porque ela estava cansada. Foi para a delegacia, foi presa, e ela falou isso na igreja, onde se frequentavam pessoas negras. E a igreja fez um movimento para que as pessoas daquela congregação e das outras congregações da cidade não usassem mais aquela linha de ônibus. Ao ponto dos donos daquela linha de ônibus pedirem para eles voltarem. E foi aí que surgiu o movimento de igualdade racial, o Martin Luther King. Nós não vamos ver um pobre de espírito na figura de Gandhi, quando todas as pessoas da Índia, de todas as castas, aceitaram durante anos a subjugação do povo inglês, até que ele um dia, por ele sentar num vagão de pessoas inglesas, ele foi jogado para fora do trem. E a partir daí, ele iniciou um movimento pacifista de independência da Índia. Então, quando nós começamos e nos colocamos no lugar do outro, quando nós olhamos que não importa só se eu seja feliz, se meu filho come, se a minha família está bem, mas também que nós somos responsáveis pela paz, pela harmonia e pela melhor sociedade, nós somos pessoas que estão pobres de espírito. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Ué, então Jesus está dizendo que bem-aventurado aquele que é sofredor? Jesus está dizendo que bem-aventurado aquele que sofre? Eu não quero essa bem-aventurança para mim, não. Eu também não quero, não. Mas aqueles que choram, porque são perseguidos e porque são isolados, porque aqueles que andam na contramão da sociedade. Seja hoje um adolescente que gosta de estudar, seja hoje um adolescente que não quer entrar naquela turminha do colégio, que quer ter uma atitude correta, que pensa no seu futuro, ele começa a ter um nome que se dão no colégio de, como é a pessoa que gosta de estudar muito? É um nerd. Ele começa a ser chamado de otário. Ele começa a ser chamado, aquele ali, só gosta de estudar, porque o tempo dele é precioso. E ele passa a ser isolado do grupo, porque eu não sei se vocês sabem, até um cachorro, para ele entrar no grupo, não sei se é grupo social dele, o nome talvez esteja incorreto, mas para entrar no grupo, na matilha de cães, ele tem que ser aceito. Se o líder do grupo não o aceitar, ele não entra. Então, uma pessoa que ela tem um comportamento diferente do grupo, ela não é aceita e começa a ser desprezada pelas outras pessoas. Ela tem poucos amigos. Nós observamos por que todos aqueles que desempenharam atitudes do bem foram apedrejados. Por que será? São apedrejados, são perseguidos e acabam chorando sob o peso das agressões que as outras pessoas dão para eles. Parece que ser bom, justo, correto
é errado. Parece que a pessoa que ela segue os ensinamentos de Jesus, ela que está errada. Muitas vezes as pessoas dizem assim: você bebe? Não. Nadinha. Não. Nadinha. Nada. Mas no meio que a gente vive, parece que isso é uma aberração. Poucas pessoas, eu tenho poucos amigos, muito poucos amigos, quanto a deles. Sabe por quê? Porque na minha casa eu não faço farra, eu não ofereço bebida. Eu me isolo da sociedade? Não, eu vou a uma festa, eu uso aquilo que eu me acho lícito. Então, muitas vezes nós choramos. O choro de muitas vezes nos sentimos solitários. E, meu Deus, parece que eu estou errado. Eu me lembro que eu servi com 8 anos como deputado. Fui secretário dele durante 8 anos. E certo dia, nós temos uma verba do gabinete e uma cota de combustível, sabe? E ele não usou a cota toda e mandou o chefe de gabinete devolver aquilo que não tinha usado. Todo mundo do gabinete criticou ele. Você vai devolver? É 70 mil reais, deputado. Isso foi, mas eu não usei. Sim, mas o senhor pede os meios ilícitos, né? O cara do posto fazer isso, aquilo, a nota fiscal. Não, devolver. Eu não usei, cadê? Ele não faltava, fazendo apologia a ninguém não, ele não faltava um dia a assembleia e chegava na hora. Os outros colegas dele criticavam. Então, quando você quer ter uma atitude correta diante da vida, muitas vezes você passa a ser o ruim, porque você faz o certo, o correto. Muitas vezes seus colegas, porque não têm disciplina, não são comprometidos, começam a lhe achar que você quer ser melhor que os outros. Como eles não conseguem ser o que você é, o que é que a gente faz quando a gente não consegue ser aquela pessoa? Destrói. Destrói. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Gente, eu vou dizer a você, ser manso na terra, ser manso, gente, não é só covarde não. Existe uma diferença muito grande. Jesus foi preso, e quando ele estava na prisão, no caminho da prisão, o policial, o soldado bateu nele. Ele olhou para o soldado nos olhos e disse assim: por que me bates? A força magnética de Jesus era muito grande. Por que me bates? Ser manso não é ser condizente com o mal. Martin Luther King era manso, mas ele, unidos, marchou, fez uma marcha para Washington que nunca ninguém viu, pela igualdade racial. Eu ensino para os meus alunos na cadeira de gestão, contabilidade de custos, e a gente fala um pouco sobre a Revolução Industrial. Na Inglaterra do século XIX, onde surgiu a Revolução Industrial, surgiu as fábricas, praticamente. Uma criança de 5 anos, ela trabalhava 12 a 14 horas por dia, inclusive mulheres.
nas minas de carvão. Houve um movimento ia ser parecido com a Revolução Francesa, que foi abafado, não chegou a acontecer, ia ter uma... O parlamento teve que mudar a lei. Crianças só a partir de 8 anos, só trabalhava no máximo 10 horas por dia. Mulheres grávidas não podiam trabalhar. Teve que mudar a lei. Então, ser manso não é ser condizente nem complacente com o mal. É Jesus, nós estamos falando, abre aspas, há 2024 anos dele aqui, e ele nunca mandou ninguém se armar para destruir quem era mal. Mostra onde é que está no Evangelho isso. Quando Pedro desembaiou a espada, cortou a orelha do soldado, não sei o nome do soldado, Jesus colocou a orelha novamente no local e disse assim: Pedro, quem pela espada fere, pela espada será ferido. Bainha a tua espada, ou seja, controla a tua ira. A revolução que Jesus trouxe, que chamam Jesus de revolução, foi uma revolução da mudança interior. Na mudança interior. Quando Joana de Cusa, ela desceu ao circo para ser queimada viva, junto com outros cristãos, era dado àquela pessoa o direito de vida. Como? Se você renunciar a Jesus e aceitar César, ela era cidadã romana, você terá a vida. A gente te liberta agora. Você imagina ter um filho de 17 anos que está amarrado do seu lado, vai ser queimado vivo com óleo quente. O filho dela olhou para ela: mãe, eu tenho 17 anos, renuncia a Jesus, eu vou morrer. Coloque-se você como pai ou como mãe, olhe para o seu filho pequenininho, vai ser queimado vivo, e ela disse: pelo teu pai, eu já renunciei a Jesus, não posso. O soldado bateu nela e acendeu as lavadeiras de óleo que eram jogadas, e quando o fogo começou a consumir, a multidão gritou: onde está teu Cristo? Só vos ensinou a morrer? E ela angariou forças e disse: não só me ensinou a morrer, mas também a vos amar. Essa é a revolução que Jesus dá da mansidão, o amor. Porque o amor dulcifica. Quando a humanidade aprender a amar, o mundo se tornará um mundo melhor. A mansidão, porque quando nós temos amor, nós temos paz. Quando nós temos amor, é igual quando a gente entra lá, Yuri tem um cachorrinho pequeno, desse tamanhozinho, o bicho é bravo. Você entra lá, o bicho pula, aí você olha para o cachorro, assim, é um cachorrinho pequeno, né? Você entende que aquela atitude daquele cachorrinho bem pequenininho, um bravo, que você só com uma mão poderia afastar, é a atitude daquela pessoa que te joga pedra, que não te compreende, sabe, que deseja o teu mal, que não está na sintonia do bem. E você vê ela como doente, porque uma pessoa que tem ódio é uma pessoa doente, ela não pode ser uma pessoa normal. O que nós não podemos fazer é sair da sintonia do amor para a sintonia do ódio. Sintonia do ódio.
Gandhi, ele venceu a Inglaterra sem levantar uma arma, sem matar ninguém. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. E até hoje a história de Gandhi é contada sobre como uma atitude, um homem que ama, pode mudar o rumo da humanidade. Você imagina isso? Se nós amarmos, nós podemos mudar o destino da nossa casa. Aí você diz, eu sou manso. Você bate no seu filho? Se você bater nele, você não é manso. Você grita com a sua mulher? Briga com ela? Se você briga com ela, você não é manso. Ela briga com você? Ela não é mansa. Porque carregamos dentro de nós sentimentos de ira ainda. Ainda carregamos dentro de nós instintos negativos. O senhor quer mesmo que eu conte isso? Gente, essa semana lá em casa, você vê como eu sou assim, né? Eu sou espírita desde que nasci. Participei da evangelização da juventude. Comecei a dar passo com 16 anos, pregar com 16 anos. Sou médico. Vou dizer minha idade também. Uma vida dedicada à doutrina. O que é que você imagina com isso? Manso, pacífico. Que tem amor dentro do coração. Essa semana, minha mãe está com 90 anos, né? E ela diz no dia, ela se esquece no outro e tal. E todo dia eu boto a sobremesa dela. E ela disse, não vou comer isso aqui não, porque isso não faz mal. Mãe, a senhora acha que ele dá uma comida que faz mal à senhora? Eu dei a senhora isso aqui ontem, não sei o quê. Aí ela disse, não, porque eu não vou comer não, porque eu não vou comer o que eu não quero. Eu fiquei com raiva na hora. Peguei a sobremesa e tirei da mesa. Disse, pois a senhora não vai comer mais não, nem eu boto mais. Peguei a sobremesa e peguei ela assim para arremessar na parede lá fora. Quando eu fiz isso, alguém gritou comigo, Miguel! Eu saí do 0 ao 100 em segundos. Aí você vai dizer, sabe o sentimento que você tem depois? De vergonha, de tristeza. Eu fiz errado, não. Levantei o dia orando, fiz o evangelho de manhã, né? Mas porque ainda existe dentro de mim a falta de mansidão. Falta em mim a pobreza de espírito, me colocar no lugar dela, 90 anos, que diz hoje se esquece amanhã, que um dia eu vou chegar na eternidade, e etc. Então, não é só uma atitude de falar, é de viver. Porque como é que se apaga o fogo? É só você tirar o oxigênio dele. Como é que a gente apaga a ira? Criando sentimentos de amor. Até o momento que o amor sufoque aqueles restícios de ira que existem dentro de nós. Depois eu converso com o senhor, vocês outros. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Que justiça? Que justiça é essa? Gente,
Do mesmo modo que existe a delegacia, onde você vai prestar queixa, existe a delegacia divina. Quando você olha e diz: Senhor, Salles está querendo destruir minha família. Salles matou meu filho. Vou mandar para outra pessoa, viu? Só para você. Sim. Essa menina aqui fez isso ou fez isso. Fazer uma coisa bem malvada, né? Tem cara de mal? Deixa eu ver uma coisinha ruim. Fez isso ou fez aquilo. E a gente pede a Deus: Senhor, eu te entrego nas tuas mãos essas pessoas, para que a justiça de Deus seja feita. Mas o que é que acontece na maioria das vezes? A gente incorpora o espírito de quem? Pedro. Puxa a espada, diz: não, a justiça de Deus demora muito, eu vou fazer a minha. E vai fazer a nossa justiça pessoal. Quantas mortes, quantas destruições, quantas guerras. A guerra de Troia foi feita por causa do roubo de uma mulher. Não foi isso mesmo que a história diz? Helena de Troia. E outras guerras por aí que foram por causa de um amor destruído. Então, quando nós desrespeitamos a lei de Deus, nós criamos o caos. Quando Jesus disse: eu não vim trazer a paz, mas a guerra, era a guerra do homem contra ele mesmo, porque o cara precisa ter muita coragem, para ele não desembainhar a espada. Divaldo nos conta que dois adolescentes, brigando por causa de uma namoradinha no colégio, um matou o outro colega e foi preso. E as duas mães foram procurar Divaldo, e lá a mãe, chorosa, que o filho havia sido morto, né? E a mãe do assassino com ela, foi lá consolando ela e tal. E o espírito de Joana de Anjos disse a ela: mas você está chorando? Seu filho foi a vítima. E ela, que está te trazendo aqui para te consolar, o filho dela é o assassino, e vai passar talvez o resto da vida na cadeia. E ela está aqui te consolando. A gente observa que a lei de Deus, gente, ela é muito rigorosa. O homem pode fazer o que ele quiser, mas ele colherá aquilo que ele plantou. Eu lembro bem disso, quando Jesus, ele passou numa cidade, e uma senhora que tinha uma casa de prostituição, muito bonita ela, estava na janela. Era uma noite de lua e ela viu Jesus. E quando ela viu Jesus, ela achou ele lindo. E ela estava naquela noite em busca de um homem que ela pudesse satisfazer as suas necessidades sem cobrar nada, com prazer. E ela foi até Jesus. E pela posição dos cabelos de Jesus, que Nazareno era da cidade de Nazaré, então havia uma tradição. Homens de Nazaré usavam os cabelos sobre os ombros. Muitas fotos de Jesus eu vejo equivocada. Se você olhar nas escrituras, não está correto. Os nazarenos, cabelos sobre os ombros, barba longa, encostando no peito. Jesus tinha mais ou menos 1,80 m, magro, alto. O povo judeu israelense tem uma característica muito grande no nariz. A pele, os quadros que se pintam de Jesus, é um Jesus europeu, né? A pele de Jesus tem uma tez mais escura. Então, ela foi até Jesus
disse: Nazareno, eu te convido para ir à minha casa. As minhas escravas te darão banho com perfumes trazidos do Oriente. Eu te prepararei os banquetes e tu passarás uma noite comigo, e eu não te cobrarei nada. Ele olhou para ela, riu e disse: hoje não, amanhã. Ela disse: mas Senhor, eu te esperei desde o anoitecer. Vens, tudo está preparado. E ele repetiu: amanhã eu te encontrarei. E foi. Seguiu viagem. E ela ficou desolada na janela, olhando ele se afastar. Passaram-se os anos. Jesus entra numa cidade acompanhado de uma multidão. E uma senhora puxa as vestes de Jesus. Ele olha e ela dá um gesto como quer falar mais perto. Fala a Jesus e Jesus sai do grupo e a segue. Ela entra numa construção abandonada. E chega um momento que a área fica mais isolada e escura. E ela aponta o dedo. Lá existe um corpo moribundo. E Jesus se aproxima. E quando ele chega perto da mulher, a mulher que estava envolta em panos, tira um pouco o lençol e olha para ele. E quando ela ouve a voz, ela reconhece. E ela olha e faz: Nazareno, eu te esperei a vida inteira. Todas as noites eu ficava na minha janela a esperar que tu voltasses como tu me prometestes. Chegaste tarde. A minha beleza se foi. A lepra me consome. Vais embora. Não tem mais nada de belo em mim. Jesus olhou para ela e disse: eu te prometi que um dia eu voltarei para te buscar. Jesus pegou-a nos braços e a carregou até fora. E ela faleceu nos braços do Senhor. Por quê? Nós colhemos, aquela mulher colheu a atitude de uma vida de gozos, de luxúria, de prazer. E Jesus, quando ele disse que amanhã ele voltaria, ele sabia que o seu caminho daria nisso. E no momento que ela mais precisasse, quando todos a abandonarem, ele estaria presente. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Se a gente não tem misericórdia da gente, ser misericordioso. Eu vi eu recomendo até quem quiser ouvir, chama-se Elaine Orives. Ela fala sobre o poder da energia mental. E foi feita uma pergunta para ela, dizendo assim: Deus não tem pena da gente, pelo que você diz? Ela disse: não. Não? Não. Porque ser feliz ou infeliz é uma escolha sua. Deus nos dá todas as ferramentas que nós precisamos para que nós não sejamos infelizes. Na hora que você quiser, você passa da infelicidade para a felicidade, da dor para a saúde, do medo para a segurança. Não é isso que Jesus fez? Ele podia ter arrastado aquela mulher e ter dito a ela: não, o caminho que você leva a você vai para a perdição. Mas ele respeitou a individualidade dela e deixou que ela usasse o seu
livre-arbítrio as suas escolhas. Se ela não tinha conhecido Jesus, mas ela conhecia os profetas, ela conhecia a lei de Moisés. Então Deus respeita o caminho que nós escolhamos, mesmo que Ele saiba que nós vamos cair. E quando nós caímos, e que não tiver ninguém ao nosso redor, Ele estará conosco. Só basta a gente bater. Está escrito na lei: batei e a porta se abrir-vos-á. Por que será que todas as pessoas que Jesus curou, Ele perguntava: tu achas que eu te posso curar? Jesus precisava perguntar isso? Se Ele é o Filho de Deus, ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele precisava perguntar: tu acha que eu te posso curar? Por que Ele precisava dessa afirmação? Para que a energia de cura viesse de dentro de você. Você dissesse o sim, eu quero. Porque se você não quiser, nada pode ser feito. Ninguém tira ninguém do poço que a pessoa não dê a mão. É preciso que nós queiramos sair. Por isso que muitas vezes nós sofremos, porque estamos no poço e nos contentamos em ficar lá, no sofrimento, na dor, na angústia, quando Deus está lá só esperando. Cara, estamos aqui e você não está lá. Bem-aventurados os que têm limpo de coração, porque verão a Deus. É a sintonia do bem, gente. Hoje nós, é a gente sintonizar no bem. A Eliane Olives, ela diz uma coisa: se você está com depressão, se você está com medo, se você está com angústia, se você está com ódio, você sintoniza na faixa das pessoas que estão com depressão no mundo. Se você está com ódio, você sintoniza com a faixa das pessoas que estão com ódio no mundo. Eu chego agora, vou fazer um clipe, uma live. Está aqui o meu link. Quem clicar no mundo nessa hora está sintonizado com quem? Comigo. Então, quando eu gero a energia de ódio, quem estiver nessa sintonia, ou eu me sintonizo na energia do ódio que todos estão assistindo. Como eu posso mudar a sintonia, fazer a sintonia do amor. Então, o que é ser limpo de coração? Gente, é trazer Deus para dentro da gente, que as nossas atitudes, as nossas palavras e as nossas ações sejam a expressão do bem. Bem-aventurados os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. Eu dei o exemplo de Martin Luther King, eu dei o exemplo de Gandhi e do próprio Jesus. Quando ele estava na cruz: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quantos mártires e cristãos foram perseguidos e são perseguidos até hoje? Hoje ninguém desce mais ao circo, nem é crucificado, mas existe, gente, uma arma poderosíssima chamada rede social. Se acaba com a vida de alguém, porque ninguém vai buscar se é o certo ou não. Vou contar todo mundo viu em Cajazeiras uma mulher que chegou no banco para tirar um empréstimo e o pai estava morto. Todo mundo disse que ela levou o pai morto para o banco. As câmaras, todo mundo já julgou, condenou, e se tivesse na época da Inquisição, ela teria queimada, uma apedrejada. Mas depois que os fatos, somos nós. O apedrejamento mental, quantas pedradas mentais essa mulher recebeu? Doida, levou o pai morto para. Aí as câmeras mostraram que quando ela saiu do táxi, parece que o pai estava vivo. Saiu andando. E nós já a condenamos, gente. Alguém disse que ela levou o pai morto para tirar um empréstimo porque queria, ainda segurou na mão dele. Somos nós, destruímos a vida de uma pessoa. E sabe quando sair a resposta do bem? Quantos vão querer assistir? Ninguém.
Porque a coisa boa não dá ibope. Não dá ibope. Sabe quem são os novos, as novas pessoas do circo, sabe? Que estão lá vendo os cristãos serem mortos? Nós. Quando você dá um like numa mensagem dessa, quando você compartilha, sem saber nem que a pessoa foi julgada. Bem-aventurados que assim, perseguição por causa do rei. Então, se você quer ser uma pessoa do bem, parabéns, mas saiba que você vai ser perseguido no seu trabalho, dentro da sua própria casa. Sua mulher vai dizer: eita, quer ser santa? É? Quer ser? Bem-aventurados os que vos injuriarem, perseguirem e mentirem, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Quando a gente não pode ser igual a pessoa, a gente destrói. Jesus, vamos dizer aqui, quem é o homem que teria coragem de pregar no prostíbulo de madrugada? Quando alguém visse você saindo, eita, aí, o cara está lá no prostíbulo, né? Casado, pregador, meu filho, tá vendo? Eu não vou para religião nenhuma, é tudo uma coja. Ninguém perguntou o que ele estava fazendo lá. Mas nós somos capazes de aprender. Vamos lá. Exultai e alegrai-vos, porque grande é a vosso galardão, ou seja, a recompensa nos céus, porque assim perseguiram aqueles que foram os profetas que vieram antes de nós. Gente, se você pegar um diamante bruto, é a pedra mais feia do mundo. Tem aqui acaba que gosta de pedra. Mais feia do mundo. Agora, quando você começa a lapidar, você começa a criar um diagrama, como é que chama? Um modelo, e começa a lapidar. Quanto mais você lapida e brilha, ela vai adquirindo brilho, ela se torna luz. Você vai mudando de lixas. Somos nós, gente. 200, vai 300, 800, 1500, 2000, 3000. Quem diria que antes de se tornar diamante, o diamante era carvão? Ele vai emergindo da terra, carvão, depois diamante. Somos nós que vamos nos lapidando pelo sofrimento, pelas lutas da vida, nos tornando pessoas melhores. Hoje a gente olha para trás e diz: gente, isso aqui que eu fiz em tal época, eu não faria mais. Porque hoje eu não só conheço a lei, mas eu não faço mais. Então a necessidade muitas vezes nós passávamos pelo desafio para nós testemunharmos a fé. O cara disse: bicho, entra aí na cova dos leões. Como era? Sim, na cova dos leões. Entra lá. Não tem medo não, você vai morrer não. Mas senhor, não é um não, é sim. Não sei, mas tenha fé. Ela vai lá e não é comido pelo bem. Não importa o que esteja acontecendo com você. Deus vai te guiar ao caminho que Ele quiser, e você vai cumprir aquilo que Ele determinou. Foi assim que foi José. Um bocado de irmão. Os irmãos discriminavam ele, os irmãos extorquiam ele, venderam ele como escravo. Ele foi preso, foi escravizado, serviu, até um dia que ele se tornou, sabe o quê? Governador do Egito, gente. Mas se ele tivesse se tornado governador do Egito lá atrás, ele não teria cumprido, ele precisava passar pelo burilamento, pela lapidação, para ele cumprir o que Deus queria na vida dele.
Quem foi que me contou a história de 7 irmãos? A história está na Bíblia do Antigo Testamento. 7 irmãos, e veio lá o profeta escolher quem seria o rei. Olhou tudo e disse: vem esse, não, vem esse, não, vem esse, não. Aí o 8º irmão estava lá no pasto tomando conta das cabras. Esse não tem mais nenhum, não. Eles têm, mas é o menino pequeno, está lá no meio das cabras. Manda chamar ele. Eu disse: é ele. Ele vai ser o rei. O que está determinado na sua vida, Deus vai cumprir, você gosta ou não. Agora, caminho até lá, nós precisamos dessa purificação, da mudança de hábitos. É a mulher difícil, é o marido difícil, é o filho problemático, é o trabalho que existe, é a renúncia, é cortar, se autopoldar, ver o que é bom na sua vida e o que é ruim. E a culpa de não ter terminado a reunião na hora é de Salles, como disse a hora. Você está perdoado, Salles. Jesus nos abençoe. Amém. Eu avisei, não foi? Então, mais uma vez, nós agradecemos ao nosso irmão Miguel Ângelo, nosso professor Miguel. O convidamos para mais vezes nos trazer esse diálogo fraterno, esse conhecimento que só ele sabe o quanto lhe custou para gravar, para conhecer, e não apenas o conhecimento, mas também a experiência, a prática do verdadeiro cristão, que não é fácil, mas é possível. Então vamos agradecer a Deus mais uma vez, convidar com muito carinho o nosso irmão Eudes, presidente desta casa, que nos agracie com a prece de encerramento desta manhã de domingo gostosa e abençoada por Deus. Fique à vontade, tios. Bom dia a todos. Bom dia. Quero agradecer a presença de vocês e a palestra do nosso irmão Miguel, muito esclarecedora em hora oportuna. Vamos fechar nossos olhos, agradecer ao Mestre, aos bons espíritos que nos fortalecem em todos os momentos de nossas vidas, rogar do fundo do coração o amparo e a proteção para todos nós, porque somos carentes, somos necessitados e devedores da lei divina, para isso que estamos aqui. Mas rogamos ao Pai que é misericórdia e pedimos que nos dê as forças necessárias ao nosso aprimoramento, ao nosso aprendizado, fazendo com que possamos refletir as nossas atitudes no dia a dia de cada um. Graças a Deus.